Gravou não, eu tava fazendo stream, é diferente. Então bora lá, vamos começar com aquilo que a gente já viu, ok? Então eu vou criar um novo módulo aqui chamado um módulozinho readline. Readline.ts. Lembra dos nossos amigos módulos? Cada um no seu quadradinho. E eu copiei para facilitar a minha vida as operações do readline. Então, tá aqui. A gente tem a operação de leitura e a operação de escrita, ok? Só que aí a gente vai, lembra como é que o módulo funciona? A gente vai mandar exportar isso daqui. Então, esses carinhas aqui eu vou dar um export. Só nesses dois? Não, como aqui eu só tenho essas duas funções, eu vou exportar essas duas funções. Posso exportar classes ou funções, eu acho que até variáveis. No caso aqui eu quero exportar essas duas funções para poder utilizar em outros módulos, em outros lugares. Ok? Então aqui nós temos o agiota. Então, import. Eu vou importar sem cout de ponto barra readline. Vou importar. Você vai importar especificamente? Na verdade eu devo exportar, não devo exportar em bloco, mas eu devo dizer exatamente quais as coisas que eu quero. Se eu não disser, o toolbox faz por mim. Tipo, cout hello world. Aí a gente pode vir aqui, ó, Ctrl Shift P, otimizar imports. Estão vendo ali em cima? Cadê? Ctrl Shift P, imports. Tudo bem, não deu certo. Mas estava dando, não está dando agora, mas estava dando antes. O toolbox está com trairagem, está de trairagem comigo, tio. Mas tudo bem, o que importa é que a gente sabe fazer na mão, né? Import cout from ponto barra readline. Ok, vamos. Não é basicamente assim, eu importar todo o headline, o documento em si. Não, porque você não importa, você dá um import para cada export. Você dá um import. Existe um módulo lá no JavaScript que você tipo importa tudo, mas isso não é bom. Entendeu? Você tipo perde o controle do que está acontecendo. Então vamos botar o nosso módulo para funcionar. Aí, toda vez que eu for, por exemplo, usar um método assim, esteja em outro arquivo, eu tenho que exportar lá naquele arquivo. Exato. Se você quiser utilizar em outro canto, você tem que exportar. Mas exporta só uma vez e usa. Você exporta só uma vez e usa em cada módulo. Mas isso é do TypeScript, né? Porque Porque no TypeScript o export tem que ser explicitado. Nas outras linguagens tudo é exportado por default e você diz o que você quer importar. Aqui você precisa dizer o que é que você vai poder exportar. mais seguro. Mas o que acontece quando Eu estou na mesma pasta. você traduz em linguagem? Como é? Ele traduz os outros arquivos também? Sim, traduz todos. A gente olha a pasta agora. Deixa eu só ver onde foi que eu coloquei isso. Que eu acho que agora baldeou aqui. Até hoje eu nunca estou vendo Aqui é o ponto .rar que eu tava, né? Eu tenho o TS. Tudo bem. Ok. Import sem cout from readline. E no readline eu faço as declarações, faço import e exporto as funções. Ok. Tá. É porque o nome do meu arquivo principal não era main e eu tenho o atalho para rodar o main, por isso que estava dando erro. Ok, hello world, vivo e alive. Então vamos nós. A agiota nós temos uma. Era bom abrir, né? Para olhar. Agiota nós temos o que? Um
uma transação que tem um ID, um cliente e um float, ok? Quando eu adiciono transações, eu adiciono passando o nome do cliente e o valor que ele quer sacar. Cadê? Adicionar transação, nome e valor. Um valor negativo implica que a pessoa pegou o dinheiro emprestado. Um valor positivo implica que ela deu dinheiro, né, quitando uma dívida ou fazendo investimento. Cada transação deve receber do sistema um quantificador numérico crescente. Primeira transação tem D0, a segunda tem D1 e blá, blá, blá. Então a gente tem a nossa classe. Vamos fazer cada uma no seu cantinho, né? Já que a gente está tentando fazer isso. Transação.ts, ok? Exato. Então a gente vai ter aqui a nossa amiga class transação. Só que como eu desejo usá-la em outro lugar, export de transação. Minha transação tem um ID, nome do cliente e um valor. Alguma delas pode dar errado, nome do cliente, não, né? Pode ser qualquer valor de ID, pode ser qualquer valor de transação, então... Só tem esse negócio, quando o cara coloca um valor negativo, é que está emprestado. Tudo bem, mas todos os valores são válidos na transação. Não tem como, por exemplo, ser como no telefone, que eu defini um telefone que era inválido e eu tinha que testar se o telefone existia ou não existia, né? Então aqui eu vou fazer bem simples, tá? Vou botar tudo público. Público, a gente tem um ID que é um número, temos um nome que é um cliente, né? ID cliente que é uma string e temos um value que é um número, ok? Então ID default 0, cliente ID default public, ID default por cliente é vazio e o valor default para número é 0. Pronto, acabou a nossa classe transação. Vamos para o agiota.ts. Nosso agiota, que eu também pretendo usar em outro lugar, export class agiota, vai ter adicionar transação, remover transação. Remover transação é por ID, tá certo. O que é de atributo nele? Next ID, transações e balanço. Então eu tenho next ID, que é um número. Eu tenho transações, que é um array de transação. Agora eu vou ter que importar. Vai, funciona. Organizar imports. Não! Tudo bem. Esse toolbox é meio bugado na minha impressão, tá? Eu vou importar o que? Transação de ponto barra transação. Quero esse cara aqui. Para eu usar ele aqui no agiota. Fazendo esse cascateamento, mas coloca uma coisa dentro da outra. É a vida. A vida e balanço. Se eu tipo como número serve para float. O que? Número é qualquer número. Float inteiro. Ele vai tentar ajustar para o que for melhor. Ok. Agora eu tenho que fazer nosso amigo construtor. É o construtor. Construtor de AJ não recebe nada, né? Eu tenho que inicializar tudo. Next ID começa com 0. Transações recebe lista vazia. Balanço desse ponto, balanço recebe 0. Next ID mais igual.
toda vez que eu fizer uma nova transação. Então, adicionar transação recebe o que? Nome e valor. Nome do cliente, eu vou chamar de ID cliente, string, valor, que é um número. E retorna booleano porque... Deu certo. Ah, tá. Então, pronto. Aqui vamos colocar que a gente vai ter alguma coisa interessante para fazer. O que é que pode dar errado aqui? O nome ser vazio, não posso fazer não posso fazer uma dívida com uma pessoa que eu não sei o nome, na verdade. E o valor, ele tentar sacar. Não, mas pode ser negativo, não? Pode ser positivo, assim não pode ser positivo. Se for negativo, ele está tirando. Então, vamos dividir as coisas, tá certo? Para a gente poder ter mais erros para poder fazer, ok? Então, eu vou chamar pedir empréstimo e pagar dívida. Para a gente poder ter mais erros para gerar, ok? Então, pedir empréstimo e pagar dívida. A mesma coisa, eu tenho aqui um ID cliente, que é um string, e um valor, que é um número. Então a gente vai entrar no seguinte modelo. Como a gente vai estar pensando em exceções, a gente vai imaginar um mundo maravilhoso, onde a pessoa nunca vai tentar fazer uma coisa que ela não pode. Tá certo? Então a gente vai começar programando para funcionar, acreditando que, por exemplo, se a pessoa nunca vai tentar remover um contato que não existe, ou adicionar um contato duplicado, ou remover um telefone duplicado, adicionar um telefone com erro. A gente não está programando para dar errado, a gente está programando para dar certo. Então a gente vai imaginar que a pessoa sempre vai inserir os valores que vão fazer dar certo. Tudo bem? Então vamos lá. Pedir empréstimo, o que é que eu tenho que fazer? Não nem vou testar se tem dinheiro, eu vou acreditar que tem dinheiro, entendeu? Tirar o dinheiro. Tudo bem, então acreditando que a pessoa tem dinheiro, que o valor é válido, que o cliente existe e todo esse catataral de todos, o que é que a gente vai fazer com isso daqui? Eu vou tirar isso do balanço, não é isso? Balanço menos valor e adicionar na lista de transações, né? Transações.push passando new transação, passando o nome, não, o ID é o this.nextID, o nome é o ID cliente e o valor é valor. E depois disso. Quando eu estava com a atividade, eu não entendi o que era esse balanço. Balanço é o saldo, é o quanto ele tem em conta. Talvez seja melhor mudar o nome, talvez, o saldo, né? O quanto que o AJ tem no bolso para poder emprestar. Se alguém pedir mais dinheiro do que ele pode emprestar, ele vai dizer, eu não tenho. É como se fosse o caixa, né? Tem umas palavras que são muito redundantes, fica estranho você achar um nome para elas. Ok? Tá emprestado o dinheiro? Sim. Tudo bem. Vamos pagar a dívida agora. Eu vou pagar a dívida, eu vou acreditar que essa pessoa tem uma dívida, eu vou acreditar que esse dinheiro não, assim, mas quando o cara deve R$500, aí ele paga R$100, vai ficar devendo 400, ok? Tudo bem, então vamos fazer assim, investir na J, né? Dar dinheiro, pedir emprestado, dar dinheiro. Ok. Vamos fazer uma alteraçãozinha da J, então, tá? Não vai ter investimento, ele só pode pagar se ele tiver uma dívida, ok? Só para casar o que a gente está tentando fazer na atividade, tudo bem? Então a nossa regra aqui, vamos só colocar aqui em cima as regras. Quais seriam as regras? Valor tem que ser positivo, na verdade. Cliente tem que ser diferente de vazio e o saldo precisa ser suficiente. Nesse caso aqui, o que é que tem que acontecer? Ele tem que ter uma dívida, tem que ter dívida menor
que o valor devolvido. Se ele está devendo R$500, ele não pode devolver 600. Entendeu? Se ele está devendo R$500, o máximo que ele pode pagar de volta é 600. O valor tem que ser positivo e óbvio que o cliente tem que existir. Então, o cliente tem que existir, não pode estar devendo mais do que o que ele está pagando. A dívida tem que ser maior que o lucro. Exato. Cliente tem que existir e dívida deve ser maior. Só ainda pensando na nossa vida perfeita, fantástica, mundo de Bob, vai acreditar que tudo isso se cumpre, que a pessoa não vai tentar ser maior ou igual. Mas isso daqui que eu estou fazendo com vocês é importante. Acreditar que a pessoa não vai tentar fazer uma coisa que ela não pode. Tudo bem? Então, supondo que todos esses valores estão direitinho, o cliente existe, o cliente tem dívida e como é que eu faço aqui para adicionar essa nova transação, né? Que é uma nova transação, devolver. Mesma coisa aqui, só que ao contrário, né? Então, o balanço agora. Eita, tem um erro aqui, né? Não é só menos valor. Menos valor. Aqui agora eu tenho balanço mais valor, uma nova transação. Eu não estou diferenciando o que está entrando e saindo, né? Desses dois aqui. Não, então o pedir empréstimo vai ser como negativo, dinheiro saindo da conta do agiota. E devolver está saindo como positivo. Ok, tudo bem. Tudo funcionando. Mostrar, né? String. Vamos mostrar o saldo. Começa aqui com o saldo. Quanto é o saldo dele? Desse ponto. Não, eu tenho que calcular, né? Quanto é que ele tem? Quanto é que ele tem? Como é que eu sei quanto é que ele tem? Quanto é que eu sei como é que ele tem? Vocês estavam atualizando? Tá, tudo bem. É verdade, o balanço já gerava automático. Verdade. Desse ponto, balanço. Tem razão. Agora eu tenho que colocar todas as... Para cada transação de transações, saída mais... Transação ponto. Transação ponto. O que está errado aqui? Transações é um array de transação. Ok. Aí eu iniciei transações. Por que transação ele não está completando? Acho que ele não está conseguindo puxar daqui. Tá. É porque faltou o public. Olha aqui, ó. Traíra, miserável. Tudo bem. ID cliente, valor. Então, ID é para começar do 0, 1, 2, 3, 4. Mais tr.id cliente. Mais tr.valor. Mais. Ok. Return saída. Tudo bem. Tudo bem? Tenho como pegar dinheiro, tenho como devolver dinheiro, tenho como pedir emprestado. Ok. O string entrou em ação sempre que você tenta usar essa conversão para string automática. Você pode chamá-lo explicitamente, tipo objeto.toString, mas se você faz um string mais qualquer coisa, ele tenta transformar essa coisa em string. Então, assim, se eu pego, por exemplo, tá lá na agenda, eu pego elemento mais agenda, porque uma agenda aí dá certo. Exato, porque ele vai tentar converter a agenda para string chamando o método toString de agenda. Ok? Então vamos aqui para o nosso controlador, né? Vamos fazer essa interação aí com o nosso amigo usuário. Pronto, agora a gente pode fazer a main. Professor, eu tenho que separar todas essas classes o tempo todo? Não, ele está fazendo só por exercício.
Tá certo? Porque vocês acabaram de aprender, se não exercitar, esquece ou não? Esquece. Aí eu tenho que importar tudo que eu preciso aqui. No agiota eu só precisei de transação, porque eu só tinha transação, né? Agora na main eu vou precisar do sendo cout, vou precisar de transação from ponto barra transação e vou precisar do agiota ponto barra agiota. Ok. Aqui não é muito simples, né? Eu só preciso de um agiota para poder fazer aqui a nossa montagem. Agiota. Quando o agiota lá, ele já está importando transação. Tem que exportar explicitamente aqui todos. Tudo que você for usar, se relacionar com a classe, tem que ter import explícito aqui. Certo. Ok. Tudo bem. Vamos fazer um pouquinho de nada diferente, tá? Então vamos fazer uma funçãozinha process. O que é que ela serve? Ela recebe uma linha e processa uma linha. Antes a gente ficava recebendo várias coisas, então essa funçãozinha só vai processar uma única linha de informação, só para a gente dividir, tá certo? Processa uma linha de informação e me retorna qual foi o resultado daquela linha que foi processada. Tudo bem? Então eu passo a informação para ela, ela processa e me retorna o resultado. Eu passo uma linha para ela, ela processa e me retorna o resultado. Exato. Aí a gente vai pegar aquilo que a gente fazia, aquele laço, e ficar mandando ser processado, as informações do meu laço. Não vai mudar nada, é só uma forma diferente de a gente organizar para ficar um pouquinho melhor. Tudo bem? Então, quais são as minhas possibilidades, né? Vamos quebrar ele. O i é igual a linha ponto split de splitar aqui. É assim? O meu comando é o primeiro da entrada, o comando que o usuário digitou. Se o comando for igual a help, o que é que eu vou retornar para o usuário? Ou imprimir e mostrar para o usuário? Quais são os comandos? add transação, que recebe nome e valor, na verdade. Professor, esse LED recebe a linha tipo como se fosse o prompt? É porque assim, a nossa linha, ela vai, a funçãozinha ela vai receber uma linha inteirinha, um texto inteirinho, uma linha, e ela vai retornar o resultado do que foi processado daquela linha. Aí eu vou fazer o prompt e vou jogar para cá, vai ser processado. Tipo assim, só pega... Eu pego a informação lá, exato, eu vou ficar mandando tudo que o prompt mandar para mim, eu vou mandar para ele. Então é como se esse carinha aqui fosse o motor que faz a conta. Vocês estão vendo que não vai ter prompt, não vai ter alert, não vai ter nada aqui. Entendeu? Eu só vou usar o prompt alert na pontinha lá. Então eu pego a informação do usuário, pego a minha linha de texto, mando ela ser processada, pego a resposta que ele vai me retornar e eu mostro isso para o usuário. Certo? Então está bem separado o que está interagindo com o usuário e o que está na lógica do back-end. Então aqui nesse caso, eu vou receber uma linha, que por exemplo poderia ser adicionar transação, nome e valor, ou poderia ser... Não, aqui a gente não tem mais adicionar transação, a gente tem o quê? Pedir emprestado, né? Pedir emprestado e devolver. Pedir emprestado e devolver e show. Qual a segunda opção? Se o comando for igual a pedir emprestado, então eu tenho dois parâmetros, o parâmetro 1 e o parâmetro 2, que é o nome e o valor.
que é que pode acontecer se eu pedir emprestado? Imaginando que tudo vai dar certo, basta mandar agiota pedir empréstimo, e aí eu passo o quê? O ID do cliente, que é justamente o primeiro parâmetro, e o número, que é justamente o segundo parâmetro. Só que eu preciso passar um número, né? Então aqui vai de number. Esse pedir emprestado vai me dar uma resposta? Não. Então eu vou acreditar que tudo deu certo e vou dizer que deu certo. Não é muito feliz assim a vida no Fantástico Mundo de Bob? Hã? Não tão feliz. Por quê? A gente tem que acreditar que vai dar certo. Se a pessoa tentar devolver o dinheiro, eu vou acreditar que todos os parâmetros que ela está passando são corretos, porque a gente está com muita fé aqui hoje, ok? Aí a gente vai chamar o usuário, esse usuário aqui é show de bola. O usuário está querendo devolver. Aí eu vou fazer o quê? Devolver. Devolver pede aqui parâmetros. O nome do cliente e o valor. O nome do cliente está no primeiro parâmetro. E o valor, como é o número do segundo parâmetro. Vai dar certo, né? Vai dar certo, que o usuário é muito legal. Esse usuário aqui nunca vai tentar devolver valor de uma pessoa que não existe, ou devolver um valor positivo. Esse usuário é muito gente fina. Então eu vou dizer que deu certo. Tá vendo? Entendeu? O cara pediu, aí se o comando for show, aí o que é que eu vou devolver para ele? Eu vou devolver agiota.toString des.agiota. des.agiota. Se o comando não for nenhum desses, eu retorno comando inválido. Se o comando for igual a fim, não tem o que fazer não. Retorne vazio. Ok, tá vendo como a vida é feliz quando a gente acredita que o usuário é nosso amigo? Ele é usuário, mas é meu amigo. Bora lá. Vamos botar isso aqui para funcionar. Ok? O que é que eu preciso fazer agora? Aquele laçozinho que fica perguntando para o usuário, processando e pegando, processando e pegando, processando e pegando. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer aqui um static interação, ou command line, né, que a gente está usando. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Vou criar o nosso controlador, controller C, e aí eu vou ficar pedindo as informações para o usuário, né? Por que controller C? É porque C é o nome do controlador. Controller recebe new controller. Eu poderia criar aqui fora, estou criando a main aqui dentro. A main. Método principal. Static main. Eu vou chamar a partir desse cara. A gente tinha feito diferente, era? Aí que a gente fazia? A gente chamava aqui fora? Tá. Sim, eu instanciava o controlador aqui fora, né? Tudo bem, mas não faz diferença, já que esse cara é estático. Então, lembra dos testes que a gente fazia, que colocava o código de teste todinho dentro do método estático? Pronto. Esse é como se fosse a main aqui, eu vou chamar a partir desse cara. Então eu vou criar um controlador e esse controlador é que vai fazer a contagem para mim, o processador todo. Então eu preciso de uma linha que começa com vazia. Enquanto a nossa linha, né, foi diferente de fim, o que é que eu faço? Pego a linha, como é que eu pego a linha? CIN, né? CIN, vou diminuir aqui, help. Pego o CIN e o resultado do CIN eu coloco para a linha. CIN é só para a gente utilizar o CIN é input, standard input. É para, assim, se você quiser fazer utilizando o alert, o prompt, é só você vir aqui dentro e botar alert e prompt. Aí você não precisa nada mudar o resto do código.
Entendeu? Tipo, ele empacota pra gente poder tanto usar um quanto usar o outro. Né? Então, cadê você, meu? Eu pego o que a pessoa digitou, aí depois eu faço o quê? Mando ser processado e mostro. Mostro o resultado de C.process do que a pessoa digitou. Diz. Se eu quiser colocar, acho que vai colocar. Ah, tá, desculpa aqui. C é um controller. Vocês têm que me avisar que eu estou usando outras linguagens, meu povo. Minha cabeça buga e eu saio escrevendo em tudo que é linguagem aqui diferente. Agora que eu entendi porque aqui vocês não entenderam o que eu estava fazendo. Está aprendendo na linguagem mista. Vocês têm que me avisar, porque esse não. Ó, então agora sim, seja ser um controlador que eu vou criar. Então, enquanto a pessoa não digitar fim, eu vou pegar o texto e mandar processar e retornar o que foi processado. Ok? Então, Já pode colocar? Já sim. Só um testezinho aqui. Se linha foi igual a vazia, se a pessoa não digitou nada, ou linha foi igual a enfim, aí eu também não tenho que processar. Eu vou dar um continue. Ô, professor, Diz. o end são dois comerciais, né? Só que aqui é o. Se a linha for vazia ou o cara digitou fim, volta para o começo e aí eu saio e continua. Vamos fazer isso aqui funcionar? Então, esse main não é estático? Então eu posso chamar ele a partir do controller. Controller.main. O main é do controlador. Nosso controlador tem dois métodos só. Nosso controlador tem dois métodos. É o processamento, que é a parte que faz as contagens, joga os parâmetros, pega os valores, etc, etc. Se tivesse que montar uma lista, ele montaria. E o nosso main, que só faz pegar o valor do usuário, mandar ser processado e imprimir o resultado do processamento. Pega o valor do usuário, manda ser processado e mostra o processamento. Vai ficar fazendo só isso. Ok? Vamos ver. Help. Ups, estou digitando no canto errado, né? Help. Olha que está funcionando aqui, ó. Help, está funcionando aqui. Vamos lá, o que é que eu quero mais ver? Pedir emprestado. É quem está pedindo? É o Marcelo. Peraí, mas desistir. Marcelo está pedindo 500 conto, ok? É porque a bolsa dele atrasou, ele tem que pagar o aluguel, ok? Então, mandar dar um show. Então, eu tenho um saldo, o agiota tem um saldo de menos R$500, né? Ele emprestou o que não tinha. Por isso que para o nosso sistema funcionar, o agiota tinha um parâmetro, que era o saldo inicial, não? Não, mas era interessante que eles... Era, então, vamos adicionar aqui, ó, na hora... Esse é o pessoal, acho que mais de falar de agora, por exemplo, eu já ia não composto. Tudo bem. Então, bora lá, ó. Então aqui uma perguntinha, como é que eu posso botar... Aqui a gente tem várias coisinhas que a gente vai fazer, tá certo? O coração dessa aula é exceções. Então tudo aqui foi pensado para a gente colocar exceções. A gente deixou um monte de erros que podem acontecer no limbo aí, acreditando que o usuário vai ser muito nosso amigo, mas a gente sabe que essa não é a verdade, o usuário é o cão. Então vamos lá, brincadeira, a culpa sempre é de quem desenvolveu, não do usuário. Vamos lá. Vamos lá. Não, na verdade, antes de eu ler sobre design, eu achava que quando eu não conseguia usar um produto, a culpa era minha. Agora eu entendo que a culpa é do cara que fez o projeto do produto, né? Eu não sou tão burro assim que eu não consigo usar um produto que foi pensado para que eu usasse. Se eu não consigo usar o produto que foi pensado para que eu usasse, a culpa é de quem projetou. Então vamos lá. Só para a gente botar aqui um saldo inicial, né? Porque senão o nosso código fica muito estranho. Então o AJ vai começar com R$1.000, tá?
Só pra gente... Lembra que eu não deveria criar números mágicos? Ó, o balanço começa com R$1.000. É assim que a gente faz? Não, números mágicos não. O que é que a gente tem que criar aqui? As nossas variáveis, as nossas constantes. Lembra das constantes? Read only. Então eu tenho um read only, read only, balanço, saldo inicial. Como é que eu chamo isso? Abertura de conta, valor inicial. Valor inicial. Esse só vai ser visto quando eu criar agora. Não, aqui ele tem visibilidade de classe, todo mundo enxerga porque ele é público, mas ele é uma constante, então eu não posso alterar isso daqui. Valor desse ponto, valor inicial. Ok? Para que a gente não utilize números mágicos no meio do código. 1000, 5, 10, você não pode fazer isso. Né? No meio do código você colocar assim, mais 5, mais 10, menos. Define tudo como constante aqui no comecinho e usa as constantes que você criou. Eu coloco mais um. Não, mais um tudo bem. Mais um não tem problema não. Mais outras. Então bora lá. Nossa primeira mudança. Professor, eu quero poder colocar nomes compostos, né? Vários nomes. Dá. Então vamos ver onde é que a gente está pegando ali a linha do nome. Pedir empréstimo? Não, é lá na linha, né? É lá no main. É bem aqui que ele pega o nome da criatura, né? Pedir emprestado. Pronto, devolver. Como a gente está colocando o nome antes do valor, a gente vai ter que definir algum separador aqui. Ou então a forma mais fácil é colocar o nome depois, porque aí eu posso utilizar o resto todinho do que está faltando para pegar o nome. Né? Assim. E essa daqui é a forma mais fácil. Deixar os nomes que são compostos por último. Olha como ficaria. Quebra daquele ponto até o final. Na verdade eu quebro tudo, mas aí eu mando juntar daquele ponto até o final. Entendeu? Então eu vou continuar quebrando da mesma forma. Aqui eu vou voltar aqui para pedir emprestado. Aí não, cadê? Pronto, eu não fiz a quebra na hora que eu pedi emprestado. Agora o valor é o I1, não é verdade? O valor é o 1. Só que agora eu tenho que pegar do 2 até o final, que vai ser o nome. A pessoa pedisse assim, vou pedir emprestado R$500 para Marcelo Pereira, Francisco Mateus de Souza. Então eu tenho que juntar tudo isso que eu quebrei aqui no começo para compor o mesmo nome. Então o que é que eu vou fazer? O nosso nome vai ser line.join. Cadê? Slice. Line.slice. Vou pegar de onde? Vou pegar do 2, né? Começa no 2 o nome, no 2 até o final. Até o final, mas o final ele já passa por parâmetro. O final ele é parâmetro default. Deixa eu ver. Start o final ele é opcional, tá vendo? A interrogaçãozinha. Se o valor não for especificado, a substring continua até o final. Então, ok. Vou pegar. Ai não, só que na verdade é o I que tem a lista dos comandos. Eu estou pegando do canto errado. Quem tem a lista dos comandos separadinhos é o I. Eu vou fazer o I ponto de slice. Ele pega uma porção, é uma fatia. Por exemplo, se você tem uma pizza, eu quero um slice do 2 ao 4. Você vai arrancar as fatias do 2 ao 4 para você. Aqui a gente quer as fatias do 2 até o final. Aí ele vai me retornar um vetor. Aí o que é que eu vou pegar com esse vetor que ele fatiou? Juntar de novo. Como é que eu junto ele de novo? Ponto join. Colocando entre cada uma das palavrinhas um espaço. Isso. Eu? Não, quem foi que perguntou nada? Tudo bem, então. Então é assim que a gente pode fazer para pegar só uma parte do nome no telefone, né? Exato, você pode. Eu preciso colocar da variável no parâmetro eu posso. Aí aqui você pode passar o nome.
Ou você poderia passar aqui direto também. Vou fazer da segunda forma aqui, ó. Se o cara quisesse complicar a vida e não colocasse nome para depois, era só colocar o último menos um. Não. Era. Poderia ser também. Botar todos os. Ó, emprestado para Marcelo Pereira de Souza Francisco Neto Silva Bruno, R$500. Você manda fatiado do primeiro até o penúltimo. Porque o último é o último. A gente tem que pegar o tamanho do vetor. Exato. Ou só soltar menos um. Não sei. Não sei. Não sei não. Vamos lá. Isso aqui assim funciona e dá pra gente utilizar isso de várias formas. Aqui o primeiro é o valor. Então agora eu tenho que trocar o valor e o nome. Vamos ver se está certo. Fiz. Então, só cancelar isso aqui que estava rodando, né? Sempre escrevo no canto errado. Não tem nada que mostrar. Começou com R$1.000. Vou... O quê? Pedir emprestado para o Marcelo Pereira de Souza Neto Filho. É o valor primeiro, né? Vou pegar R$500 por Marcelo Silva Feitosa. Show. Marcelo Silva Feitosa, R$500. Bonito. Ok? Se a gente quisesse inverter, né, que fica até melhor, senão a gente vai ter uma dor no juízo, é só usar a regra de fazer até o penúltimo. O que é aquele zero ali no começo mesmo? A primeira posição é o comando que a pessoa digitou, o resto são os parâmetros. Então aqui fica o quê? Aqui muda que o nome vai ser as opções, ponto, e slice, do 2 até o antepenúltimo, juntando as palavras, colocando um espaço. E esse daqui é o último. Como é o último? O último é o menos 1, não? O último é o menos 1, então esse cara aqui é o menos 2? Quem é o último? Menos 1 é o último, né? Ele tá no último. Não sei. E que menos 1 ali é o último, menos 2 ali é Vamos ver aqui, ó. Vamos testar aqui se esse negócio funciona. Dá pra colocar também menos 1. Não. Como é? Pedir empréstimo. Vou pedir para o Marcelo Silva o valor de R$300. Não existe menos 1. Não existe menos 1, não é Python. Então aqui a gente tem que saber qual é o tamanho, né? Lenha aí também? Então o size é o i.length. Então aqui o nome vai ser até size menos 1, né? Eu vou pegar do segundo. É do segundo mesmo? Não, né? É do primeiro, porque o zero é o comando, o primeiro, no primeiro até o size menos 1, e o número é só... Não, size não existe, então esse cara é o size menos 1. Size já não é fora do vetor? Size... Aqui é menos 2. Ó, quem é a última posição? A última posição é size menos 1, porque ele começa no zero. Então size já é 1 depois do último. Então se o último é size menos 1, o penúltimo é size menos 2. O fatiamento ele não exclui o último elemento? Deixa eu ver se o fatiamento ele inclui ou exclui o último. Eu não sei se ele exclui o último, vamos testar. Onde? Depois juntando size o i0 não é 0. Aqui o zero ali em cima é o primeiro comando. Aqui o comando que a pessoa digitou é o primeiro parâmetro que ela digitou. Vamos testar se o slice inclui o último ou não.
Tomás, de novo. Pedir empréstimo para o Marcelo Silva de R$200. Ele não inclui o último. Não inclui o último, então aqui tem que ser menos um. Ele bota mais um cabinho na frente. Não inclui o último. É porque ele não inclui o último. Eu tenho que pedir. Pedir empréstimo do Marcelo Gonçalves Silva. Que coisa. Tá em menos 300. Porque o Marcelo pediu 300, levou 300, né? Ele tirou do balanço. Aí aqui a mesma coisa eu vou fazer com o outro, né? Então, tudo bem pegar múltiplos nomes? Já foi? Ótimo. Tá favorável. Ali no número, aqui é o penúltimo, né? Ok, então vamos agora para a parte que a gente queria desde o começo, que é lidar com os erros do nosso usuário maligno, né? Os erros do nosso usuário maligno. Então vamos lá. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Cada comando desse pode dar uma série de erros diferentes, correto? Ok, então por exemplo, quando a gente vai pedir emprestado, o que é que pode acontecer de erro aqui no nosso pedir emprestado? O valor tem que ser diferente, ou o cliente tem que ser um valor válido, ou o saldo, o AJ pode não ter o dinheiro para poder resolver o saldo. Uma forma de fazer isso, que era que a gente conhecia, era fazer com que esse cara aqui retornasse um booleano. Tudo bem? Quando esse amiguinho aqui retorna um booleano, eu consigo avisar qual erro que aconteceu? Não. Você diz, deu pau. Entendeu? Deu bom ou deu ruim. O que eu ainda poderia fazer é emitir uma mensagem de erro aqui da Anunciaut ou dando um console log, olha, saldo insuficiente, mas você está fazendo uma coisa intrusiva, você está mandando uma comunicação para o usuário que poderia ser resolvida de outra forma. Uma outra forma de você fazer é retornando um código de erro. Um código de erro. Um código de erro. Que é a mesma coisa de retornar um código de erro. O código de erro é um número. Então, ao invés de retorna 1 se deu certo, menos 1 se o valor foi insuficiente, menos 2 se o cliente foi inválido, menos 3 se o saldo foi insuficiente, menos 4 se a conta de depósito não existe, menos 5 se o sistema está fora do ar, menos 6 se o atendente está tomando café na hora. Isso não dá. Então, como é que é feito? Quando você não tem exceções, vou dizer porque a gente programa vários tipos de sistema, por exemplo, quando a gente faz web, você está ali navegando de boa e dá erro 440, e você, de onde é que vem aquele erro 440? Eu nunca soube, você pensava. Tudo bem, aí você tem que ver 404, erro 1500, você tem que chegar, esse erro, ele te leva lá para a ferramenta que está sendo implementada naquele serviço. Ok? Então, se é o GQ, se é qualquer outra ferramenta, você vai lá na lista de erros da ferramenta e vai ter lá, 404, a figura não existe no banco, ou então figura está corrompida, ou então PF aponta para fora do domínio. Aí você vai ter que caçar via esse erro na guia, nas especificações do desenvolvedor que fez aquele negócio, o que é que aquele erro significa. Então, vamos entender como é que aquele erro funciona. Aquele erro é algo do tipo assim, enumeração, result, ou flag, ou qualquer coisa. E ele pode ser, vamos lá, o que é que ele pode ser? Pode ser, sei lá, sucesso? Deu certo? Pode ser, o que é que poderia ser aqui? Valor negativo. Negativo poderia ser também o que?
cliente nulo, ou poderia ser saldo, cliente, desculpa, cliente, ou então saldo insuficiente, ok? Quando eu faço esse negócio aqui, eu estou criando um novo tipo de dado, da mesma forma como a gente cria uma classe. Enumeração. Ele enumera na sequência? 1, 2, 3. Enumeração normalmente ele enumera na sequência. Então se esse daqui, se for que nem o C, né? C++, então esse daqui é o 1, aí o 2, 3, 4 e blá blá blá. Eu poderia mesmo manualmente, se for que nem esse aqui já definiu, aqui, esse aqui é o 3. 3? Esse daqui é o quê? O 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Ok? Se eu virar aquele no futuro, Aí ele começa do zero. Começou o quê? Pronto. O enum, eu estou criando um tipo de dados novo. Toda vez que eu preciso criar um dado que todos os seus valores estão bem definidos, eu posso criar uma enumeração. Por exemplo, eu sei tudo que pode sair de resultado aqui, só tem 4 possibilidades. Ok? Mas ali não está escrito não, né? Você colocou uma palavra. Não, é do TypeScript mesmo. Na verdade tem todas as linguagens, tá certo? Todas as linguagens têm isso. É um tipo definido pelo usuário quando os valores são bem especificados. Por exemplo, você quer fazer lá, dizer que as opções do cardápio são chocolate, morango, baunilha e, sei lá, cereja. Uma coisa assim. Qual é o tipo de dado que você passa? Um string? Chocolate. Se o que foi pedido, string, foi chocolate igual a chocolate, então eu passo de chocolate. Eu passo inteiro. 1 é chocolate, 2 é morango, 3 é baunilha, 4 é não sei o que. Para essas coisas que a gente utiliza a enumeração. Então você poderia ter um enum sabores. E aí eu teria chocolate, baunilha, morango, babá. Isso. Então, no caso, eu posso acessar tanto pelo nome quanto pelo número. Você só pode acessar pelo nome, mas o nome pode ser convertido em número. Ok? Então, no caso aqui, eu estou esperando um resultado, não é verdade? Resultado. Nesse caso, qual foi o resultado que eu tive? Retorne result ponto sucesso. Não é isso? Sucesso, que é o resultado. Ok? Existem várias padrões, né? Em alguns casos, as enumerações têm que ser toda em maiúsculo, outras pode ser misto. Negativo. A gente pode fazer assim, todo em maiúsculo. Cliente nulo. Saldo insuficiente. Insuficiente. Ok, a gente pode fazer todo maiúsculo porque eles são constantes. Tá certo? Então aqui eu disse que é sucesso. Vamos colocar só mais um tipo de erro. Se o que? Se de cliente for vazio, o que eu posso retornar? Retorno. Resulta. Cliente nulo. Já tem um erro, né? Para poder mostrar lá na minha main. Cliente. Bora lá. Pedir emprestado. Agora eu tenho que saber se isso daqui deu certo ou deu errado, né? Então, o resultado é pedir emprestado. Qual é o tipo desse cara? Olha que lindo. É do tipo result. Aí eu tenho que fazer o teste, né? Se result for o quê? Result foi igual a result. Result. Sim, faltou uma coisa. O que é que eu tenho que fazer lá? Exportar, senão eu consigo acessar esse trambolim. Export. Só o sucesso que vai ter número. É porque os outros são atribuídos automaticamente. Eu só preciso. Se eu não colocar número, ele vai colocar a partir de 0. Não tem obrigação de atribuir número não, tá? Não tem obrigação de atribuir número não. Só que eu tenho que exportar. Se eu não exportar,
não vai ser acessável, né? Então, se o resultado for eu tenho que fazer o que também? Importe. Pessoal, é porque não está funcionando, mas da outra vez que eu testei, isso aqui funcionava bem direitinho. Ele organizava, ainda ordenava os importes, ó. Bem bonitinho. Não, sei lá, acho que não, de acordo com a ordem. Resulte de... não, também é da J, né? Então eu posso colocar ele aqui juntinho. Não está na J, então é a J e resulte. Então, se for resultado, ponto, sucesso, eu digo que deu certo. Se o resultado for igual a resulte, ponto, cliente novo, eu digo que cliente mais, cadê? Cliente não existe, cliente com nome nulo. Mas então, professor, qual é a lógica de colocar uma numeração se a gente não está usando? Aqui você não tá, mas você poderia dizer assim, deu erro tal, entendeu? Poderia colocar aqui, erro. Qual foi o erro que deu? Resulte, ponto, cliente nulo. Você poderia colocar o erro, ele vai transformar esse erro aqui no string. Vamos ver? Não tem como colocar resulte, ponto 1, ponto 2. Porque você não pensa em você pensa nas variáveis. O 1, o 2 e o 3 vão sair quando você estiver interagindo com o usuário. Ou você pode colocar aqui, ó. Você está fazendo aqui bem no AJ. 1, 2, 3, 4, 5. A questão é que você não quer ter que lembrar dos números. Como você não quer ter que pensar em números e lembrar de números, você cria isso daqui. Eu poderia colocar os sucessos aqui, ó. Esse é o 1, valor negativo, é o 404, entendeu? Cliente nulo é o 409. É como se fosse uma norma que você mesmo cria. Uma norma que você mesmo cria para poder numerar os teus erros. Fica mais fácil para o usuário achar. Se você quiser colocar os erros, você pode colocar. Mas o que eu estou dizendo é que você não precisa, ele vai atribuir automaticamente. Vou colocar aqui o 404 só por diversão. Tá certo? Então, não, o cliente nulo é o 800, 800, 1500. 1500. Ok, bora lá. Vamos botar esse negócio aqui para dar erro. Não dá para dar erro. Na hora que eu tentar digitar um valor, um nome que não existe, ele não vai pegar o parâmetro, não é verdade? Ele já passou. Ele vai pular e ele não vai pegar o parâmetro. Só para ter certeza, porque na hora que eu pego o parâmetro, eu pego na hora que eu quebro lá, né? Então, Ctrl Alt B. Como é o nome? Nossa, é pedir empréstimo para ninguém, R$50. Deu certo. Cliente com nome nulo, ó. Qual foi o erro? Erro 1500 que a gente atribuiu. Erro 1500, cliente com nome nulo. Okay. Mas não é isso que a gente quer, porque isso ainda dá trabalho. Okay? A gente quer uma coisa que não dê trabalho. A gente quer poder dizer assim, ó, no código de erro, sai. Entendeu? Então, eu vou continuar acreditando que tudo vai dar certo. Tudo bem? E aí o que acontece? Aí a gente vai entrar no modo o problema não é meu. Ok? Então funciona assim, ó. Cliente é nulo. Tudo bem, não vou fazer nada. Eu só vou avisar que deu pau porque o problema não é meu. Eu vou avisar que cliente é nulo. Que comando é esse aí? Throw. Tudo bem? Daqui a pouco a gente chega lá, certo? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Na hora que eu chegar bem aqui, cliente é nulo. Esse método pode resolver esse problema? Sim. Não pode. Ele pode adicionar um valor para um cliente que não existe?
Não, ele pode adicionar um empréstimo que o cliente não existe? Aí ele diz, ó, deu erro aqui. E a mensagem de erro que eu vou colocar é que o cliente é nulo. Quem vai tratar esse erro? Por enquanto, ninguém. Ok? Tudo bem? Então vamos ver quem é que chamou o pedido emprestado. Quem chamou o pedido emprestado foi Amém, na verdade? Eu tirei o result aqui. Result, devia ter deixado comentado, né? Agora é tarde. Tudo bem. Eu vou começar acreditando que tudo funciona muito bem, que a vida é feliz. Ok? Mudou alguma coisa para aquilo que a gente tinha antes? Não, né? Mudou alguma coisa? Não, então eu vou continuar fazendo código, está tudo muito bem. Bora lá, vamos para a J, vamos colocar outro erro aqui que pode acontecer. Qual é o outro possível erro? Se valor for menor do que 0, eu vou avisar, vou dar outro erro aqui, ó. True. Qual é o erro dessa vez? Valor. O comando aí, ele encerra a função, ele para onde ele está e ele volta. É como se fosse, não retorna nada, ele vai dar um salto. É um salto assim na fé, do tipo, rapaz, eu vou lançar um erro aqui, tomara que alguém esteja prestando atenção. Entendeu? O erro serve para eu dar um salto. Para onde? Para quem for cuidar do meu erro. Entendeu? Então, por enquanto, não tem ninguém pegando esse erro. O que importa é que eu estou avisando que ele é o pau. Okay? Tem um comando, uma pessoa que vai ter alguém em algum lugar que vai pegar esse erro e vai tratar esse erro. Mas não é o AJ. O AJ só vai dizer, epa, valor aqui, valor negativo. Outra coisa que pode dar errado aqui. Se o balanço for menor do que o valor, então eu vou dar outro erro aqui. Que é o que? Fundos insuficientes. Ok? Tudo bem? E eu continuo acreditando que tudo vai dar certo, que o mundo é perfeito, que o Bob anda de motocicleta. Tudo bem? Vocês viram que não mudou o fluxo de nada, não coloquei retorno, não coloquei bolero, não coloquei nada. Eu estou dizendo, ó, isso aqui se der pau, alguém cuide disso. Eu vou aproveitar que a gente já está no clima, vamos fazer para os outros. O que é que pode dar errado aqui? Mesma coisa, né? Não, é porque se for vazio. Depois a gente faz os outros testes. Qual é o outro teste? Se valor for negativo, vou botar aqui a mesma coisinha, né? Se valor for negativo, aí o outro eu tenho que saber se o cara existe, né? Mas como esse dá mais trabalho, vamos fazer depois. Tudo bem? Então o que importa é que se der problema, eu vou lançar o problema. Então o que acontece? Quando eu estou bem aqui na função main, eu vou chamar pedir empréstimo, tá certo? Se esse erro estourar dentro de pedir empréstimo, a função volta na mesma hora. Só que não volta com o return, volta com o erro. Aí ele verifica. Tem alguém tentando pegar esse erro bem aqui? Não. Se não tiver, ela vai estourar a função process. Tá vendo? Não tem ninguém na função process pegando o erro. Então ele estoura o process. Aí vai chegar onde? Quem é que está chamando o process? É bem aqui, na verdade? Se ninguém pegar esse erro, aí ela vai estourar o quê? Vai estourar na main. Quando estourar na main, ela vem pra cá, correto? Eu não vou pegar o erro, vou deixar o erro estourar. Depois eu pego ela na main. Tá bom? Então não vamos pegar o erro, vamos deixar ele estourar. Estoura erro, vai. Estoura erro. Ctrl Alt B. O que é o erro que dá? É um pedir. Sem nome, eu pedi com valor. É um pedir empréstimo. Marcelo quer sacar 500 conto. Ele vai passar azul. Eita, o que foi que aconteceu? Olha o que aconteceu. Ele disse, ele está lançando um valor negativo. Onde é que ele está lançando isso? Lá no 18. Do agiota. Exato. Só que agora eu posso pegar o meu erro em qualquer ciclo da sua vida.
desde que ele foi lançado lá embaixo, aí ele sai, na verdade lá embaixo assim, né? A gente vai empilhando as chamadas de função, quando ele estoura, ele sai descendo, achando alguém que cuide dele. Então ele estourou lá no pedido empréstimo. Aí depois foi para a função process. Ninguém pegou ele na process. Aí ele estourou a process, voltou mais um nível. Aí voltou para onde que tinha chamado? Para main. Aí estourou a main, voltou para o root. Estourou o root, caiu aqui. Vou pegar ele bem aqui, ó. Vou tentar. Vou tentar executar esse comando aqui. Se der algum erro, eu vou mostrar erro ponto. Eu não lembro agora da sintaxe. Não. Se ele estourar enquanto está no try, ele vai entrar no catch. O nosso erro que a gente está tentando atrás é um erro que é do tipo. Será que é assim? Não lembro como é a sintaxe agora. Só é? Será que isso daqui funciona? Erro doido. Peguei aqui, tentando fugir. Peguei na saideira. Ctrl Alt B. Então, pedir empréstimo para o Marcelo de menos R$100. Ó, erro doido, ó. Peguei quando ele estava indo embora. Qual foi o erro que deu? Valor negativo. Posso pegar ele em qualquer momento de sua vida. Talvez aqui não seja o melhor lugar, né? Talvez aqui não seja o melhor lugar, mas eu poderia ter pego ele, por exemplo. E quando eu vi ele quebra a interação na hora. Ele quebra a interação na hora e sai subindo. E se por acaso eu pegar ele bem aqui, ó? Bem aqui. Eu vou tentar. Ó, eu vou tentar processar essa linha de informação, tá vendo? Vou tentar processar essa linha de informação. Se der um erro, o que é que eu vou fazer? Se der um erro, o que é que eu posso fazer? Vou mostrar o erro para o usuário. Olha que lindo. Não interessa onde foi o erro, não interessa onde deu o erro. Peguei o que o usuário tentou digitar. Tentei processar, estourou. Meu filho, tá aqui o seu erro, não posso fazer nada. Tá vendo aqui, ó? Não tem if else passando para cima e para baixo, nem mensagem de nada. Estourou um erro em algum lugar. Não sei se é porque o contato não existia, se o telefone era inválido, se estourou dentro do construtor, estourou fora do construtor, estourou dentro do set. Não interessa onde esse negócio estourou. Interessa que chegou aqui, eu peguei e mostrei para o usuário. Pedir empréstimo para ninguém R$50. Continua. Então eu vou pedir empréstimo para o Marcelo menos R$50. A interação não foi Tudo normal. Está dentro do while. Está dentro do while. Então vou pedir empréstimo. Como a Marcelo agora quer só o dinheiro do. E o while só sai se Dom e 10. se colocar assim, né? Ó, deu certo. Então se eu mandar dar o show, R$1,10 para Marcelo. Verdade. Agora eu vou devolver. Devolver para o Marcelo. Marcelo vai devolver R$1,10 que ele pagou. Aí vai devolver menos R$50. Vai devolver R$50. Ele vai aceitar, né? Ele só não aceita se for negativo. Valor negativo. Entenderam aí? Não é lindo, não? Isso é prático demais. Prático demais. Vocês imaginam o tanto de fielse que a gente está se livrando aqui dentro disso daqui. Do tanto de fielse aqui que a gente está. Imagina, por exemplo, você vai fazer uma transação, né? Aí você pega cliente, conta de origem, conta de destino, valor. Cliente pode não existir, conta de origem não existir, conta de destino não existir, valor insuficiente e não sei o que, uma carrada de fielse para tratar isso tudo. Não importa.
Entendeu? Deu pau, estoura o erro, deixa ele subir e mostra para o cliente. Então, por enquanto, é a nossa melhor escolha. Tudo bem? Vamos, a gente tem 1 hora de aula, eu vou dar um break aqui só para poder trocar de matéria.